possa ter efetivamente o padrão da classe no corpo d'água. Né? Bom, dito qualidade, vamos ver um pouquinho o sistema Cantareira, esses são os dados de ontem, né? Como já falamos, estamos operando agora, nesse mês de março, na faixa de alerta, né? E a consequência de operar na faixa de alerta é diretamente, principalmente para a região metropolitana, está aí o Rafael da Sabesp, colega da Sabesp, que é o fato de você ir para a faixa de alerta, a restrição permitiu uma transposição para São Paulo de 23 mais o que vinha do Paraíba. Com a faixa de alerta, isso aumenta um pouco, vai de 27 mais o que vem do Paraíba. Né? Então, basicamente, essa é a consequência, uma forma simplista direta, de mudar de faixa de restrição para a faixa de alerta. Né? Então, operando aí ontem na ordem de 36,3, tem subido aí 0,2, 0,3, depende. Tem dia que choveu bastante, subiu mais de 1, né? Eu sempre costumo dizer, é importante, né, que na Câmara todo mundo tem consciência disso, mas a cada... Quanto que a gente consome na estiagem? Mais ou menos 0,2% ao dia, mantidas as retiradas médias, e dá mais ou menos 30% a 35% de consumo do reservatório anualmente. Né? Então, quando a gente fala, subiu 1% nesse dia, então esse 1% do período chuvoso que subiu nesse dia corresponde a mais ou menos 5 dias de consumo lá no período seco. Né? Só para a gente ter um pouco a importância dessa subida que tivemos aí, principalmente a partir de fevereiro. Né? Só para fazer um comparativo, o ano passado, nessa mesma data, nós estávamos aí em 59,8 e em 2024 em 76,1. Então, de fato, ainda a gente está bastante abaixo do que tínhamos de patamar aí nos anos anteriores. Né? De afluência no reservatório, ontem estava aí na ordem de 30, mais pouco por segundo, ainda como reflexo das chuvas, e a transposição do Paraíba ligada aí à plena carga, 8,79 metros cúbicos por segundo, vindo aí lá da bacia do Jaguari, Paraíba, para o Atibainha, e o Jaguari lá no Paraíba do Sul também se recuperou, iniciou um processo de recuperação e está operando hoje aí na ordem de 50%, né? Um pouco acima do Cantareira, né? Ou seja, é importante também o Jaguari ter condições melhores para a gestão lá na Paraíba do Sul, e claro que isso permite a transposição acontecer com menos impacto, né? Então está entrando no reservatório hoje algo como quase 39 metros cúbicos por segundo. E quanto está saindo? PCJ, como já falamos no último comunicado das piadas de ontem, 0,25 no Jaguari, 1 no Cachoeira, 2 no Atibainha, totalizando aí 3,25, e a transposição para São Paulo, 24,41, né, também abaixo aí do teto estabelecido, né, que seria 27 mais a transposição. Né. Em tese, São Paulo poderia retirar o teto de 33, né, que seria 27, mais a transposição do Paraíba, mais limitado ao teto de 33. Né. Então, retirando ontem em 24. Então, está saindo no reservatório como 27, 28 e entrando 39. Evidentemente, o reservatório, além das chuvas, vai em processo aí de enchimento ainda. Depois, Jorge Mercante vai contar para nós se as águas de março se encerrarão em março ou o que a gente tem de perspectiva aí para os próximos meses. Né? E só para trazer a transposição Atibainha, né? Esse é o dado lá do boletim da ANA. Não sei se o Roberto da ANA, nem observei se ele está por aí, obrigado se tiver. Essa transposição da cota outorgada anual, né, 162 hectômetros, como a média é 5,13 metros cúbicos por segundo ao longo do ano, como está se tirando 8, 8,5, 8,79, evidentemente que essa cota vai se exaurir, né, se manter esse patamar de transposição. Há uma perspectiva que essa cota de 162 termine aí por volta do mês de julho, meados de junho, julho. E aí, claro, que vai ter que ter uma discussão, a depender do patamar do reservatório, tanto do Jaguari, né, da curva de segurança, tanto do Jaguari quanto do Cantareira, se vai ser negociada uma cota extra, né, que envolve aí Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, além da União, enfim, tem toda uma tratativa institucional para isso, mas o fato é que ainda está dentro da cota inicial, consumindo aí 45 dos 162 outorgado. Então, esse é o cenário do Cantareira na data de ontem. E aí também só trazendo, aproveitando, né, do webinar, o Dr. Joaquim Gondim, lá da ANA, apresentou alguns slides, eu estou só aproveitando aqui os slides dele, copiando. Claro que essa data é 22/2, né, que foi véspera lá do webinar, mas só para mostrar um pouquinho,
como o Cantareira se comportou desde a nova outorga em relação às faixas, né? Mostrando um pouco que as faixas cumpriram, de certa forma, o seu papel do ponto de vista de preservar a água no reservatório. Claro que precisa de chuvas também, né? Mas a gente observa que lá em 2017, né, a gente operou grande parte da operação de 2017 para cá, ela ficou ali na faixa de atenção, né, que é a faixa acima de onde a gente está agora, né. A faixa de alerta nós tivemos ali em 2019, depois 21 e 22 também entrando em restrição, assim como a faixa que nós tivemos aqui, para quem se recorda, nós tivemos um período bastante severo aí, 20, 21, 22, né, e depois uma recuperação, 2024, 25 normal, e aí, claro, 26, aí, 25, né, segundo semestre 25, 26, entramos aí em restrição, batemos na trave, né, pela primeira vez da classe da faixa especial, né, mas não foi declarada a faixa, embora o relatório tenha caído a 19 alguma coisa, o que vale é o nível de armazenamento ao final do mês, né, e agora um processo de recuperação, e aí é possível ver claramente a inclinação da curva de recuperação aí, principalmente com as chuvas aí da segunda quinzena de janeiro, fevereiro, e agora até um pouco acima de 33, né? Nós estamos com 36, que esse dado é de 22. E aqui mostra um pouquinho exatamente isso mês a mês, né? Que a gente operou grande parte do sistema na faixa de atenção ou alerta, né? Com alguns momentos entrando aí na faixa de restrição, né? Só para trazer também um pouco o esclarecimento. E olhar um pouco para frente, essa é a previsão do CEMADEM, ela ainda é da rodada de fevereiro, então ela não capturou grande parte das chuvas de fevereiro, por isso que ela talvez na rodada de março agora, até ontem não tinha saído ainda, provavelmente ela vai dar um olhar mais otimista do que esse que está colocado aqui, né? Porque choveu muito em fevereiro. Mas o que importa para nós, né, são as linhas pontilhadas, então nós chegamos aqui em fevereiro na ordem, né, com 23, eu diria, então assim, em tese a gente pode somar mais uns 13 para esses números de simulação aqui, né, de uma forma muito rasa aqui. Vamos ver a previsão do próximo mês. Mas, se chover, aqui já conseguimos enxergar o segundo semestre, né? Então, lá em setembro, nessa rodada de previsão de fevereiro, como eu disse, ela está mais pessimista, porque não capturou as chuvas ainda que ocorreram em fevereiro, a gente chegaria lá em setembro, mantida a transposição do Paraíba, mantidas as retiradas médias para São Paulo para o PCJ, a gente chegaria em setembro, final de setembro, algo como 51%, caso de fevereiro a setembro chova 25% acima da média histórica. Se a gente pegar um cenário mais pessimista, bom, e se chover 50% abaixo da média, né, nesse período, ou chover 25% abaixo da média? Então a gente ficaria entre 9, 19, né, e aí, claro, que tem um desafio enorme para 2027, né, porque aí vamos depender muito das chuvas do verão 26, 27, para ter que tipo de cenário teríamos para o outro ano, né? Então, veja que o range está bastante grande, mas a gente vai precisar olhar um pouco ainda a rodada agora de março, e naturalmente de abril, que vai capturar as chuvas que já ocorreram em fevereiro e as novas de março, para a gente ter clareza, um pouco mais de clareza, né, já que são projeções, né, para conseguir enxergar já o final, o segundo semestre e o final do segundo semestre, do ponto de vista de da onde partiríamos ao final da estiagem para aguardar as chuvas do verão 26, 27, para daí a gente pensar na estiagem de 27. Né? Então, só para mostrar um pouco aí as previsões do CEMADEM. Perguntas? Rafael da Sabesp, pessoal da Sabesp, se tiver algum comentário, fique à vontade. Os outros colegas também, em relação à gestão da Cantareira, esses números. Eu escutei um barulhinho de mão levantada aí. Ou pergunta. Doutor Rodrigo. O microfone está fechado, doutor Rodrigo. Perdão, obrigado. Desculpa estar levantando a mão, eu não sei porque o chat não aparece para mim, não consigo ter acesso ao chat aqui, não aparece nos meus comandos aqui. Mas vamos lá. Eu recentemente já tenho essa informação que, por conta da modificação do estado aí de restrição, para voltar para alerta, que a Sabesp queria voltar a tirar uma maior quantidade de água do sistema, né? A gente fica trabalhando muito com a imprevisibilidade do tempo
enquanto a Sabesp continua esgotando um volume. Eu sei que ela está dentro da regra operativa, mas isso mostra, na minha visão, que a regra operativa precisa ser revista. Nós estamos num momento que já seria a abertura de discussão da renovação da outorga, e há um movimento muito forte de postergar. Então, eu não vejo assim, a cada crise que a gente tem, se ela for perto da renovação da outorga, se quer postergar. Entendo que há 2 novas barragens com regras operativas que poderão modificar um pouco da equação, mas isso ainda a obra está em construção, você tem que ter um ciclo de enchimento, esvaziamento para efetivamente conseguir entender como vai se dar a dinâmica dessas novas represas, né, novas barragens. Então, eu acho que a gente precisa, no comitê, começar a discutir um pouco mais, eu vou usar um termo entre aspas, tá? Um pouco mais sério, né? Mas é mais no sentido de antecipar, né, essa questão da seriedade, no sentido da gente manter o pé, ou manter uma posição mais firme do comitê, que a discussão da renovação tem que se dar agora dentro do prazo que ela foi estabelecida de 10 anos, né? A crise não é mais uma surpresa. Nós tivemos 14, foi postergado, nós tivemos 23, né, estamos vivendo uma nova, ou seja, elas já entraram, entre aspas, num ciclo natural do prazo de 10 anos. Né? O que a gente percebe é que a Sabesp utiliza o limite dela até quando chega na restrição. E a gente, acho que o Alexandre me corrige, Alexandre, que a depreciação do reservatório é algo em torno de 30% ao ano, né, no uso, né, algo, eu lembro que você já falou, não tinha esse número exato. Então, o que acontece? A gente, para trabalhar com uma segurança, nós temos que olhar para 60%. Né? Quer dizer, a gente está em 30 e pouco, dentro da regra atual se permite que volte a esgotar, porque eu sempre, né, uma questão que é lógica para todo mundo aqui, nós não temos outra fonte, né? A bacia não tem outra fonte, enquanto a Sabesp tem manobrabilidade de outros locais, e a gente sabe qual é o contexto é, a água do Cantareiro é barata para tratar, existe um custo-benefício, um balanço econômico-financeiro para a equação da operação da Sabesp, isso está em relatórios dele, não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Então é uma questão muito mais econômico-financeira, enquanto a gente volta, dependendo do que acontece, se a gente não manter um processo de reservação, a gente sabe que a gente vai estar falando as mesmas coisas de sempre no próximo verão, dependendo das chuvas que vierem. Então, eu acho que a gente precisa jogar nós vamos ter que criar algum mecanismo, porque, ok, funcionou por um momento, mas o futuro, eu volto a ficar dependendo não do sistema de faixas, eu fico dependendo da chuva, né? Quer dizer, o sistema de faixa se mostrou para evitar o uso do volume morto. Eu já escutei aí algumas discussões lá, mas você tem 1/3 do reservatório, a gente precisa continuar usando o volume morto de algum momento, mas a gente não tem essa estrutura montada, isso não foi pensado como operação. Então, eu acho que a gente precisa firmar uma posição da bacia no sentido de manter o calendário da renovação, né, com esse olhar de que as faixas de restrição elas estão sendo suficientes para evitar o depressionamento total do sistema, como aconteceu em 2014, mas elas não estão sendo suficientes para criar uma restrição melhor de uso, vamos chamar assim, visando a recuperação do reservatório. Acho que são coisas diferentes. Evitar o depressionamento é uma coisa, agora garantir a recuperação eficaz de uma faixa efetivamente de segurança, não me parece, por tudo que eu acompanho, eu sei que tem vários aqui especialistas, muito mais do que eu, que sou uma pessoa que acompanha aqui o funcionamento de vocês. Não me parece razoável. Eu queria só fazer essa ponderação, porque o movimento de postergação da renovação não nos ajuda. Né? Para mim, ele ok, mas vocês vão manter os 10 metros. O problema não é para nós os 10 metros. Não é só os 10 metros. Né? O problema é a continuidade da insegurança que a gente fica o tempo inteiro em relação à bacia.
Tá? Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo, aí pelas colocações, né, provocações, e de fato, não sei se o Denis, nosso secretário executivo, está conosco aqui, né, o comitê, inclusive, de forma preparatória à renovação da outorga, criou, inclusive, um GT, né, chamado GT Renovação, se eu não me engano, se esse é o nome exato, no âmbito da CTPL, e aí nós, aqui na CTMH, e até o Rodrigo se concordar, pediria para a Secretaria Executiva que na nossa ata de hoje faça uma transcrição dessa fala do Dr. Rodrigo, mais do que um resumo. Por quê? Porque, inclusive, no GT Renovação, que teve lá algumas reuniões iniciais, acho que até o Dr. Rodrigo, o Gaima participou, a gente, inclusive, fez um levantamento nas atas da CTMH, justamente de 2017 para cá, quais foram esses pontos que foram surgindo ao longo do caminho, de melhorias, aperfeiçoamento, posicionamentos, enfim, esse tipo de questão, né? Eu acho que esse doutor Rodrigo também é um outro ponto, né? De certa forma, ele está implícito nas posições que o PCJ começou a escrever no seu posicionamento. Por que eu digo começou? Porque esse processo de renovação da outorga do Cantareira, até a gente já foi pauta de informes aqui da CTMH, tivemos uma primeira reunião com os órgãos gestores, quando eu digo tivemos o GT, né, a diretoria do comitê, que haveria, né, ter um cronograma, do ponto de vista de, né, uma tomada de subsídios, etc. E aí, formalmente, o comitê ainda não recebeu nenhum, Denis está aí, pode me corrigir se eu estiver equivocado, formalmente o comitê ainda não recebeu nenhum tipo de comunicado, e o prazo de vencimento da outorga continua sendo no final de maio de 2027, portanto, daqui a 1 ano e 2 meses, né? Então, nesse sentido, doutor Rodrigo, e o Denis, acho que também está por aí, os colegas, fiquem à vontade, acho que é fundamental a gente trazer, porque num cenário de fato, de mudanças climáticas, né, trazer esse elemento para como deixar a outorga mais dinâmica, né, sem que ela atinja a questão das faixas, e outras questões, acho que não é isso, né, as faixas não é que as faixas deram errado, evidentemente você tem novas condições e externalidades, né, de fato a outorga precisa capturar sem que isso tire previsibilidade, sem que isso tire segurança jurídica para as duas regiões hidrográficas. Então, acho que muito boa hora as colocações do Dr. Rodrigo, assim, na minha visão, também quero ouvir os outros. E quanto a essa questão da renovação, de fato, a gente, né, o Denis está por aí, enquanto as questões mais funcionais, mas o comitê não recebeu nenhum tipo de formalidade ainda, embora a gente saiba que há, né, um movimento para talvez uma postergação por algum período, até que as barragens fiquem prontas, as regras operativas fiquem prontas, da forma que está hoje, né? Mas já falei demais, acho que tem várias mãozinhas levantadas aí, me ajude aí, Tainá. Não, foi só o Denis mesmo, ele tinha baixado, agora ele levantou. Que eu baixei e levantei 2 vezes, dá a impressão que tem mais gente falando. Só queria aqui deixar avisado o Dr. Rodrigo que a gente, desde o ano passado, a gente tem tentado entrar em contato com a Ana já para estabelecer uma agenda, né, de reuniões relativas à inovação da outorga, tá? A resposta que a gente teve da Ana, né, que assim, eles queriam aguardar, passar esse momento de crise para se retomar as discussões, tá? Então, assim, é uma coisa que tem que ser discutida entre a Ana e a SP Águas, mas que a gente aqui dos comitês, desde o ano passado, a gente tem contratado eles e feito um esforço aí para trazer ele para essa discussão, tá? Só deixar registrado, eu queria que registrar a sociedade também. Obrigado aí, Denis, pelos esclarecimentos, e acho que só para fechar, acho que, né, doutor Rodrigo, e é isso que o doutor Rodrigo está propondo, não é porque vai ser adiado, e essa decisão, né, não cabe a nós, tá? Nós somos um ente participando desse processo, mas a decisão, basicamente, são dos órgãos gestores, né, outorgantes. Isso não significa que o comitê não possa fazer trabalhos, né? Tem feito, né? O próprio consórcio tem, né, feito alguns contatos, né, alguns trabalhos nesse sentido, e nós, enquanto comitê, estamos também juntando, né, a gente já tem, não diria que tem, mas tem uma primeira minuta, né, do ponto de vista de alguns pontos de observação da outorga de 2017 para cá, que seriam pontos de melhoria e de aperfeiçoamento. Então, né, Denis, aproveitando essa fala do Dr. Rodrigo, independente do adiamento ou não, acho que fica aí essa contribuição para, quando do start do processo formal, a gente já tenha massa crítica e, vamos dizer, e subsídios para poder levar algum tipo de proposta, seja ela qual for. Eu acho que escutei mais uma mãozinha. Isso. O Rodrigo, e agora ele abriu o microfone. Por favor, doutor Rodrigo. Oi, bom dia a todos. Rodrigo da Sabesp. Rodrigo, desculpa, outro Rodrigo. Bom dia, Rodrigo.
Tudo bem, Alexandre? Olha, eu queria discordar um pouco da fala do Dr. Rodrigo. Primeiro, porque você acabou de comentar na sua apresentação, Alexandre, que a gente vem retirando menos água do que a gente tem direito pelo outorga. E isso significa um esforço da companhia em preservar o sistema Cantareira e avançar sobre outros sistemas, né? Então, se a gente está retirando menos água do Cantareira, é porque a gente avançou um pouco mais do Guarapiranga, avançou um pouco mais do Alto Tietê, avançou um pouco mais do sistema São Lourenço, que é um sistema novo que veio pós-crise, né, pós-crise de 2014, mas isso existe um limite operacional para cada avanço do sistema. Então, trabalhar com Cantareira hoje com menos é um esforço para avançar, para economizar, para poupar, trazendo, inclusive, mais água do sistema do Jaguari, do sistema do Paraíba do Sul, para dar esse complemento para o sistema Cantareira. Então, a gente tem limites de operação. O nosso limite ele também está colocado aí à prova. Felizmente, choveu mais no sistema Guarapiranga nesses últimos meses, mas o sistema Guarapiranga é muito pequeno em relação ao Cantareira. E a gente tem limitações de produção na estação lá na Rodolfo Costa Silva. A gente também tem limitação de produção do sistema São Lourenço e no Alto Tietê, que são os maiores, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido. Claro, com todo respeito à fala do Dr. Rodrigo, mas eu queria ponderar isso. Primeiro, a economia que a gente vem fazendo no sistema, dito por você aí na sua apresentação, Alexandre, e repetida, foi dito isso em outras apresentações. E também ressaltar essa limitação que a gente tem, né? Operacional. A gente não tem, o Cantareira é metade do sistema produção metropolitano, então a gente tem limites, a gente não consegue avançar muito mais do que está avançado, né? Agora, em um ponto que eu concordo, a outorga precisa ser vista essa questão de faixa. Agora, essa é uma questão também realmente concordo com o Dr. Rodrigo, é importante que a gente tenha, tá bom? Só isso, só queria fazer essas três ponderações. Obrigado. Obrigado aí, Rodrigo, de fato, né? CPMH é esse caldeirão de fato, né? Das diversas visões, concordâncias, muitas convergências, né? Até porque, né, complementando a fala do Rodrigo, só para a gente ser justo, né? Acho que também tem a obra de Tampanhaú, que está ajudando muito a recuperação do Alto Tietê. Claro que ela depende muito de chuvas lá no litoral, mas também acaba reforçando o Alto Tietê. E, claro, a gente acabou não falando aqui, mas sobre uma gestão de demanda noturna, né, de 10 horas, ou seja, claro que tem um impacto na vida da capital, né, da região metropolitana. Evidentemente que isso tem permitido, né, ou seja, com controle de pressão, né, enfim, permitindo pressões mais baixas nos pontos mais distantes, isso também tem permitido essa retirada um pouco menor. E acho que o que o doutor Rodrigo colocou talvez de uma forma antecipatória. Eu acho que na discussão, de fato, da renovação, seja quando ela for, de fato, essas questões que vão surgir e, naturalmente, vão poder tentar aperfeiçoar essa questão das faixas. Será que novas faixas, né? Enfim, tem essa questão também, né? Acho que a imprensa noticiou aí, né? Quanto à questão da Billings, né? Ou seja, a própria Sabesp, né, assumindo aí o controle acionário da EMAI, e a Billings, né, muitos devem ter observado aí na imprensa, Billings, o novo Cantareira, né, enfim, claro que deve ter uma questão qualitativa, né, tem uma lição de casa grande aí de universalização do saneamento para que Billings possa, né, de fato, ser utilizado um pouco mais, e, enfim, tudo isso são ingredientes aí que, de fato, trazem para a renovação do Cantareira esses novos elementos que poderão contribuir. Enfim, não sei se Denis, mais algum comentário de uma forma mais institucional. Acho que quanto à renovação, acho que é isso, né? Sim, não, é só isso. Tá bom. Muito bem, então agora eu gostaria de só pedir licença a todos. Eu, infelizmente, tenho umas 2 agendas em São Paulo daqui a pouquinho, para não conseguir alterar. Então eu gostaria agora de, antes de passar para a sala de citação e para o GT, vou me despedir de vocês. Paulo Tinho e Felipe estarão aqui com vocês até o final da reunião, e então pedir desculpas antecipadas aqui por não poder ficar até o final, e dia 7/4 nos vemos, inclusive com a participação internacional dos franceses aqui, espero vê-los em breve. Então, Felipe e Paulo, tirem para o ímpar aí e fiquem
fiquem à vontade para conduzir a reunião até o seu conclusão. Obrigado. Alexandre, Bom dia, Alexandre. Boa tarde. Eu passo a palavra para o Felipe aí, para ele fazer a condução. Tá, Filipão? Qualquer coisa, eu estou aqui no stand-by. Tá bom, Paulo, pode deixar. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à reunião, então, agora com a apresentação da sala de estação. Por favor, não sei, Carol, hoje? Bom dia. Bom dia, gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeitamente, Carol. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui e durante a apresentação eu vou manter a minha câmera ligada, porque a gente tem esse probleminha com estabilidade da internet, tá? Perfeito. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Aí pode a apresentação? Tá sim, tela cheia. Então tá bom. Então, bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu sou engenheira aqui da sala de situação do CJ. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que passou o mês de fevereiro, né, em relação ao monitoramento hidrológico da bacia. Então, dando início aos dados pluviométricos, aqui a gente sempre traz a climatologia de precipitação do INPE, onde ele traz o MERG, que integra as observações de estações meteorológicas de superfície, então pluviômetro, com as estimativas de precipitação provenientes de satélite, para gerar um cenário médio, um cenário esperado, né, de chuva. Então, para as bacias PCJ, para o mês de fevereiro, era esperado, né, um acumulado entre 125 a 200 milímetros, conforme a gente consegue observar aqui, onde vocês conseguem ver o cursor do mouse, onde eu estou apontando. Dá para ver. Sim, perfeito, Carol. Sim, não. Então, aqui a nossa bacia, né? Então, eram esperados entre 125 a 200 milímetros. Mas o que realmente aconteceu foi, todo mês a gente traz, né, esse mapa que a gente faz usando, né, a classificação dos pluviômetros disponíveis na nossa rede. Então, no mês de fevereiro de 2026, a gente se surpreendeu, né? Nós tivemos acumulados registrados de até 400 milímetros, principalmente aqui nessa região, que é uma região de interesse da gente por conta do Cantareira, comparado com o ano de 2025, fevereiro de 2025, a gente teve chuvas acima, né, comparado com o ano passado. Então, aqui eu trago o gráfico das estações, são 27 estações representadas no gráfico. A estação Rio Cachoeira, a estação Piracaia, que é essa daqui, ela teve o maior acumulado de chuva em fevereiro, em torno de 383 milímetros. Inclusive, a gente teve problemas também com o extravasamento dessa estação, né, devido a uma chuva que veio o dobro do esperado, ali para o dia 26, mais ou menos. E a estação que teve o menor acumulado de chuva foi a estação Rio Jaguari Captação Limeira, que ela teve 158 milímetros, mas todas as estações apresentaram chuvas acima da média. Coisa que a gente não estava vendo nos últimos meses, já fazia um bom tempo, então fevereiro foi um mês assim, que deu uma boa esperança para a gente. Aqui eu trouxe como destaque do mês de fevereiro alguns dias, né, que a gente teve acumulado de chuva significativos, como o dia 4, o dia 8, o dia 10, o dia 11 e o dia 26, né? A gente consegue observar acumulados que chegaram até 150 milímetros em algumas regiões. Então, foram chuvas bem acima do que a gente estava esperando. Toda a apresentação a gente traz o monitor de seca, só que o monitor de seca, ele tem um probleminha que a gente nunca consegue pegar referente ao mês, porque demora um pouquinho para a Ana liberar, né? Então a gente traz referente ao mês anterior, que é janeiro de 2026. O monitor de secas, ele é um sistema nacional de acompanhamento da seca no Brasil, e ele classifica a seca de acordo com a intensidade, né? Então ela vai de S0, que é um alerta, até S5, que é seca excepcional. Para a nossa bacia, que está aqui, apesar das chuvas terem sido acima
da média em fevereiro. Lá em janeiro, né, não sei se vocês se recordam da nossa apresentação do mês passado, porque aqui é referente a janeiro. Então, lá em janeiro a gente não teve chuvas, as nossas chuvas começaram a vir mais significativas a partir da segunda quinzena. Então, apesar dessas chuvas, a gente ainda teve a predominância de seca grave aqui na nossa bacia. E quando a gente tem a seca grave, a Agência Nacional de Águas, ela classifica como impactos de longo prazo, que são aqueles que a gente vem conversando já, né? Que é a escassez de água, restrição em postas e tudo mais. Então, aqui trazendo os dados pluviométricos, a gente mudou um pouquinho a apresentação desse mês. Anteriormente, a gente fazia um comparativo por décadas, mas a gente começou a achar que é mais fácil a gente visualizar o comportamento da vazão quando comparado ano a ano. Então, a gente escolheu fazer a análise a partir de 2014, que foi quando a gente teve o cenário de seca extrema, né, até 2026. Então, aqui no gráfico, a gente escolheu estações significativas nas principais bacias, né? Então, começando pelo Rio Jaguari e do Enópolis, que ele também é um ponto de controle, então a gente sempre está monitorando. Então, comparando a vazão média de fevereiro ano a ano, então é fevereiro de 2014, fevereiro de 2015, de 2016, e assim sucessivamente, com a vazão média histórica, que é essa linha em verde, o ano de 2026 teve uma vazão média acima, né, da média histórica, e ela ficou em 161% acima da média histórica, né? A gente tem uma média histórica, uma vazão de 13,3%, a nossa média histórica é feita com esses anos aqui também, de 2014 a 2015, e a vazão do mês de fevereiro de 2026 para a estação Rio Jaguari em Enópolis foi 34,8 metros cúbicos por segundo. Para esse gráfico, onde a gente faz essa análise do mês de fevereiro, ano a ano, a gente também trouxe essa tabelinha aqui, onde a gente tem as vazões médias, né, do mês de fevereiro de 2026 para as estações da bacia do Rio Jaguari. Então, a gente tem Rio Jaguari Pires, Rio Jaguari em Guaricocaba, Rio Jaguari em Enópolis, Rio Jaguari em Jaguariúna e Rio Jaguari em Zenité. Então, nós temos a vazão média registrada em fevereiro de 2026 e a relação com a média. Então, a única estação que registrou uma vazão abaixo da média foi Rio Jaguari Pires e Extremo. A gente fez a mesma coisa com a bacia do Rio Atibaia e escolhemos como uma estação para estar apresentando para vocês a Rio Atibaia Captação Valinhos, que também é um posto de controle de Santa Cantareira, e que a gente acha muito interessante e importante estar fazendo essa análise. Então, fazendo essa análise ano a ano, né, no mês de fevereiro, a estação Rio Atibaia Captação Valinhos ficou 72% acima da média no ano de 2026. Se a gente olhar aqui, ó, 2014, ela ficou muito abaixo, foi o ano